Esse próximo vídeo vem do canal High Risk Chris, onde ele com seus amigos vão atrás de tornados. Here we go. Hey, whoa, Chris. Oh my God, that's it. Dude! We're going back! We're going back! We're going back! O primeiro alerta próximo aconteceu em 26 de maio de 2021. Unbelievable. Unbelievable tornado. That's gorgeous. Eles assistiram a este belo tornado nos campos abertos do oeste de Kansas, milhas a oeste, e não estavam exatamente em perigo. Entretanto, a tempestade passou por um ciclo. Rápido produziu um segundo tornado. Isso estava se dirigindo diretamente para onde eles estavam. This one on the left is the one who's gonna do it next. Felizmente, o tornado durou pouco. No entanto, a supercélula parental continuava a girar rapidamente. À medida que a supercélula se aproximava, forçando-os a eles a fugir para leste pelas estradas extremamente enlameadas de Kansas. No caminho de uma tempestade, isso poderia desencadear um tornado a qualquer momento. Watch that, especially on the bottom, man. It's really loose. Hey, whoa, Chris. Ele deslizou para um buraco. Duck. Enquanto ele tenta sair, ele ficou ainda mais preso. Ele tenta de tudo para tirar o veículo dali, sem outras opções, e uma supercélula rotativa os ameaçando. Juntos tentaram empurrar o carro do buraco, devido à perigosidade da situação. Ele empurrou com mais força, que já usou durante toda a sua vida. Até que depois de muito esforço deu certo. And somehow we were able to get the car free. Oh my God. I cannot believe that worked. Dang! Nice job, dude. Okay, this rotation looks the best on radar. You can even kind of see it spinning there. Não querendo arriscar e ficar preso novamente, ele acabou retrocedendo o carro por quilômetros para voltar às estradas pavimentadas. The little Prius that could. Pergunte a qualquer caçador de tempestades o que mais os assusta, e é provável que eles digam raio. Because with lightning, there's nothing you can do. Kind of freaked. Ele está assustado. Raramente como caçador de tempestades, encontrar-se-á no meio de um bombardeio de raios, onde só resta rezar para não ser atingido. Oh my God. Dude, that was like 50 feet away. Oh my God, dude, this is crazy. Aquilo foi um raio de morte e atingiu bem atrás dele. Mas a coisa mais louca é, isto não foi o mais próximo que ele esteve de ser atingido por um raio. Isso aconteceu no ano passado perto de Kimball, Nebraska, durante o tornado cheio de poeira. Alright, we're gonna have to move. Eles têm que se mover após reposicionar. Ele voltou para seu carro e isso aconteceu. Você pode ver uma liderança ascendente saindo do carro dele. É que o poste elétrico à sua frente foi atingido. Você também pode ver faíscas espalhadas pelas linhas de energia. Ele esteve prestes a ser atingido pela segunda vez por um raio. O próximo susto foi com um tornado. Mas não este tornado. Isso foi glorioso por 10 segundos, e ele continuou a perseguindo. Mas ele estava prestes a viver uma das situações mais loucas, e a sequência mais perigosa de eventos que ele já teve, desde que começou a caçar tempestades. Você provavelmente não viu, mas se olhar bem, essa descarga elétrica teve um ponto de luz peculiar
que permaneceu por mais de 1 segundo. Ele continuou dirigindo para leste para acompanhar a tempestade. As coisas ficaram ainda mais loucas quando esta fazenda começou a desmoronar aleatoriamente, diretamente no seu veículo. As gigantescas ramas e pedaços de metal quase atingiram seu carro. Se algum desses atingir a janela lateral do carro, ele poderia ter sido seriamente ferido. Imediatamente após, algo ainda mais louco aconteceu. E também é extremamente perigoso para um caçador de tempestades. Deixarei o vídeo falar por si só. Oh my god! Oh my god! Gosh, dang it. Did that just... Wow. My Prius literally just conked out at me from that lightning strike. Isso aconteceu porque seu carro foi atingido diretamente por um raio. E se observarmos melhor, você pode ver a eletricidade percorrendo os pneus, o que significa que todo o chassi do veículo foi energizado. Com milhões de volts a poucos centímetros do seu carro, você também pode ver o anjo da morte na antena do carro, com relâmpagos de vidro do canal de relâmpagos decaído. E então as faíscas voam com o vento. Imediatamente após o raio, se vê a antena voando pelo ar. Look at the antenna. Shoot. Okay, well, at least I'm not in the middle of the road anymore. Algumas semanas depois, ele se aproximou mais de um tornado do que nunca. Inicialmente, ele estava bem distante da tempestade. No entanto, à medida que a supercélula se aproximava dele. Oh, wow. It's right here. It is right here. Oh, wow. Look at that. Oh, look at the backside. Oh, my God. Oh, my God. Agora ele poderia ter simplesmente gravado tudo dali, mas ele queria chegar o mais perto possível. Oh my god. Oh shit. Oh. It's right next to me. This thing is right next to me. Holy shit. Alright, we're good. We're safe. We're safe. Wow. That was insane. Ele chegou muito perto. Imagine perseguir um tornado invisível. Isso é muito mais perigoso. E foi exatamente isso que aconteceu em 18 de maio de 2025. Mas não com esses 2 primeiros tornados, que eram relativamente seguros para a perseguição. Depois de capturar esses 2 belos tornados perto de Arnett, Oklahoma, a tempestade continuou a se intensificar. Para Oklahoma, a atmosfera ainda tinha negócios inacabados. Uma nova supercélula estava se formando no sul de Kansas. Então fomos ao norte para tentar perseguir um tornado noturno. Tudo o que você tem é radar e ocasionalmente um raio. Oh my god, I see it. Oh my freaking lord. Oh my god. Large wedge tornado southwest of Greensburg. Esse local já foi atingido. A mesma cidade exata foi atingida por um F5 em 2007.
Felizmente, o tornado se desfaz antes de atingir a cidade. Entretanto, a tempestade rapidamente traz outro monstro. Oh, it's right in front of us. Oh my god, Chris, it's hitting stuff. Oh my god. Quando o tornado cruza a estrada à frente, o tornado derruba linhas de energia, bloqueando totalmente a estrada pavimentada. And we got down power lines, that's what's up. We need to turn around and go back on the grid to the east. As linhas elétricas caídas os obrigam a dirigir pelas ruas enlameadas de Kansas. Alright, I'm slipping really bad. I'm struggling back here, man. We just gotta keep moving. E foi quando as coisas ficaram realmente perigosas. Uma nova tempestade se formava ao sul deles e já mostrava sinais de rotação, significando que poderia lançar um tornado a qualquer momento. E eles não veria chegando. Yeah, we need to get the hell out of here. This is gnarly, bro. Chris, velocity is ramping up on the storm directly behind us. It looks like it's producing a tornado. Okay, I know, we need to get to this paved road and bomb east as fast as you possibly can. I do not want to repeat past mistakes. Agora, quando Kelton fala sobre erros passados, ele está falando sobre este dia, de 21 de maio de 2024, no sudoeste de Iowa. My lord! Mais uma vez, ele estava perseguindo com o seu amigo Kelton. Entretanto, as coisas ficaram suspeitas quando nos separamos, indo direto para o caminho do tornado. He can keep going. Wow. Ele parou para gravar porque o tornado era absolutamente lindo, mas isso durou pouco. A chuva e nuvens obstruiriam completamente sua visão, forçando-o a ir para leste. Ele conseguiu um último olhar para o tornado, antes de chegar a uma interseção. Lá tomaria uma das decisões mais cruciais do dia. Se ele fosse para o sul, estaria dirigindo direto para o tornado. A outra opção era seguir para leste e continuar a perseguição. Mas o problema em ir para leste, isso seria extremamente perigoso, ao cruzar o caminho do tornado. A outra opção era ir para o norte, afastando-se do tornado, que era a opção mais segura. Ele foi para o norte e optou pela opção segura. Ao ir para o norte, Kelton acabou indo para leste e, de fato, ele estava indo direto para o caminho de um tornado poderoso. Probably right behind me somewhere. E sim, era. Este tornado se dirigia diretamente para Kelton. Na verdade, era um tornado diferente. Não era o que pensávamos estar perseguindo, mas um tornado muito maior e mais poderoso. Oh shit, is that it? Este tornado passou a menos de 1 quilômetro de Kelton. Se ele fosse mais lento em algum momento, ele teria sido atingido por este monstro sem dúvida. Ele queria incluir isso no seu vídeo, pois se ele tivesse ido para leste, provavelmente estaria a cerca de 1 quilômetro atrás de Kelton. Estava a uma única decisão errada de ser atingido pelo Greenfield. Este foi um tornado extremamente poderoso. Não há sobreviventes após ser atingido por um tornado tão forte. E ele saberia, porque ele foi atingido por um tornado no ano anterior, perto de Lewistown. Illinois, não estou orgulhoso do que aconteceu. Para quem quer caçar tempestades, use-me como exemplo do que não fazer quando você está na frente de um tornado. Mas isso foi, sem dúvida, o momento mais perigoso de toda a sua carreira de caçador de tempestades. Wow, look at this thing! Oh my god! Holy shit, Tanner! Dude! Oh my god! Dude! It's coming right at us! Yeah, this is. Oh my. I'm aware. Holy shit! We're good, we got time. Wow! This thing is strong! Alright, we gotta move.
Gotta move, gotta move, gotta move. Oh my god. Oh my god. Where the f is my phone? Oh my god. Alright, this thing's right here. Oh, what? Alright, this thing's real f***ing close. Neste momento, ele enfrentou a decisão mais crucial da sua vida. Se ele fosse para o sul, iria direto para o tornado. Mas se ele fosse para leste, poderia correr contra o tornado e continuar a perseguição. A última opção era ir para o norte, direto para o granizo, que era a opção mais segura. Mas significava que a perseguição terminava ali. Eventualmente, ele fez um cálculo rápido na mente. Se ele fosse rápido o suficiente, pode vencer o tornado e decidir ir para leste. Alright, we gotta move. Gotta move. Gotta fucking move. Ele dirigiu pela estrada de cascalho o mais rápido que pôde. Sua vida dependia disso, literalmente. E foi ao longo desta estrada que ele começou a perceber. Estava um pouco sobrecarregado. Neste momento, ele estava totalmente comprometido com sua decisão. Oh my god! E quando chegou à interseção, ele entendeu que estava ferrado. Alright, we're going back! We're going back! We're going back! Ao atingir o tornado, pedacinhos de destroços voaram em minha face a mais de 160 km por hora, faltando poucos centímetros, para seu carro também ser levantado pelo silo de grãos. E foi rolando várias vezes. Tudo o que ele pode fazer foi se agarrar ao volante e aguentar firme para a mais selvagem aventura da sua vida. I was hit. I made a serious mistake. I am sorry. That's it. Antes de nós continuarmos para o próximo vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de deixar seu like. Nos últimos 5 anos, esse caçador viveu a perseguir as tempestades mais poderosas do planeta. Nesse período, ele viu dezenas de tornados de todas as formas e tamanhos, de belos tubos a monstros gigantescos de 1 quilômetro de largura. Estes são alguns dos melhores interceptos de tornado. Quando a maioria das pessoas pensa em tornados, muitas vezes pensam em monstros escuros arrasando uma cidade. No entanto, a maioria dos tornados ocorre em áreas rurais, causando pouca ou nenhuma destruição. Esse aconteceu em 24 de abril de 2025, na bela região aberta do Texas Panhandle. Oh, there she is! Gorgeous tornado. Gorgeous! Oh, that's beautiful. Hey, let's go. Depois de produzir um belo tornado anticiclônico perto da cidade de Silverton, esta supercélula de longa vida ofereceu uma rara visão do processo de formação de tornado. Produziu um belo tornado sob uma incrível estrutura de tempestade. Oh, there's a cone. You can see it in the middle. It's fully condensed. Huge cone. This is incredible. Apesar de se transformar em um grande cunho, as condições relativamente sem chuva permitiu uma visão clara desse poderoso tornado, enquanto girava inofensivamente ao longo do Texas Caprock. Wow, it's ripping in